Fala aí, meus amigos, vamos falar de São Paulo Futebol Clube, vamos trazer para você as últimas informações que vêm circulando nesta manhã de domingo. Hoje é 4 de janeiro de 2026. Vamos falar um pouquinho do Lucas. O Lucas, devido às dores e lesões, ele sentiu psicologicamente o ano de 2025. O jogador, que recebeu apoio do clube, familiares e atletas, tem se cobrado e entende que ainda pode ajudar o São Paulo, sabendo da sua responsabilidade de liderança técnica e mental para o clube. Tem se cobrado. Sob posições de volante, né? Segundo o Felipe Ruiz, eu ouvi de pessoas ligadas ao clube, né, que a volância está bem servida. Foi que ele ouviu. São Paulo está bem servido de volantes. O Hugo, volante, o Hugo Leonardo, né, que subiu. Não teve. O Zubeldia gostava muito dele, né? E não chegou a utilizar, porque ele se machucou. O Hugo deve ser olhado com carinho. Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho são um provável ali meio de campo. Pablo Maia e Alisson ali na hora que precisar. O Luan é o volante que corre por fora, né? Então, de fato, são ótimas opções. São Paulo deve começar aí a temporada de 2026, o Campeonato Paulista, começando contra o Mirassol. Não deve se apressar para trazer o volante, que é a opção que o Crespo também quer ainda, né? Aí, provavelmente, Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho forme ali um meio campo, né, de início. Hoje o São Paulo faz sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, atual campeão da Copinha. Estreia hoje contra o Maurinense. A bola rola às 11 horas e terá a transmissão da Record, também da Exports, né? Você vai acompanhar aí, portanto, o São Paulo. Acompanhe a transmissão nesses dois canais, nessas duas plataformas, também através aí do YouTube. Bom, o São Paulo, além de cara nova, delegação já está instalada lá no CT de Cotia, né? O São Paulo vai fazer lá os treinos, os trabalhos serão feitos lá, até o jogo contra o Mirassol, que é a estreia no Campeonato Paulista. O Marcos Antônio é muito bem observado pelo rival Flamengo, mas o São Paulo já descartou qualquer possibilidade de liberar o jogador. Gente, tenho aqui a informação do Brenner. A pedida por Brenner é de 40 milhões, segundo o jornalista, sobre o atacante do São Paulo. Eu vou ler aqui a matéria para vocês aqui entenderem um pouco. A pedida de Brenner é de 40 milhões, afirma o jornalista sobre o ex-atacante do São Paulo. O atacante de Brenner, ex-São Paulo, está sendo cobiçado por vários clubes para 2026, como Vasco, Santos e times da Liga dos Estados Unidos. Entre os interessados, mas o São Paulo também aparece ali como destino possível, conforme especulado pelo jornalista, meu colega de comunicação, Alexandre Pretson, da Rádio Bandeirantes, há alguns dias, certo? Vamos então aqui, abrir aspas, deixa eu ver aqui, mas vamos falar aqui da Udinese. A Udinese é o clube detentora dos direitos do Brenner. Estima o valor de venda do atacante em torno de 6 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais na cotação no início de 2026, informou assim o jornalista também André Hernan. O Vasco é um dos clubes mais avançados na tentativa de contratar o Brenner, com o técnico Fernando Diniz pedindo o atacante como reforço para o setor ofensivo. O Cruz Maltino já entrou em contato com a Udinese, está tratando de um empréstimo com opção de compra, já que não pretende pagar o valor total de venda cobrado pelo clube italiano, tá? E o Brenner é o seguinte, ele já falou que prioridade dele é o São Paulo, só que até o momento, pelo que a gente tem de informações, o São Paulo não fez nenhum contato com a Udinese, a informação que a gente tem. Então, por isso que o destino dele possa ser mesmo o Vasco, né? O destino dele possa ser mesmo o Vasco, tá?
Vamos lá. Segundo o portal Avante Mil Tricolor, que foi apurado, Mirassol recusou a oferta inicial do São Paulo pela liberação de Lucas Ramon. Lucas Ramon já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, só que o contrato dele com o Mirassol termina só em maio, 31 de maio de 2026. Mas ele já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo. O que o São Paulo quer é acelerar a vinda logo do jogador, para começar logo aí a temporada 2026, né, já no mês de janeiro, já o teu jogador. Só que o Mirassol recusou algumas ofertas, algumas propostas que o São Paulo fez, tá? Vamos lá então, as negociações não estão andando como assim o São Paulo achava que poderia andar, com facilidade de liberação do Lucas Ramon. Diante disso, no fim da tarde de sábado, no caso ontem, o São Paulo deu mais uma cotada, ou seja, uma cartada final, né? 1 milhão pela liberação antecipada de Lucas Ramon. A proposta é de pagamento parcelado, mas detalhes não foram revelados. E agora o Tricolor aguarda uma resposta do Mirassol. Vale tudo para ter o lateral já no início desta temporada. Ramon acertou o vínculo com um jogador livre com o Tricolor. Seu contrato com o Mirassol vai até o início de abril do ano que vem. Ou seja, a princípio, eu falei maio, né? É abril. O jogador de 31 anos completa 32 em março. Só chegará após o término do Campeonato Paulista. E quando o próximo Brasileirão já estará em andamento, né? Porque o Brasileiro começa no dia 28 deste mês. E aí, conforme o nosso querido portal Avante Mil Tricolor, nosso parceiraço, apurou anteriormente, ficou chateado pelo fato do lateral ter recusado a proposta de extensão de contrato pelo menos até o fim do ano, o Mirassol, pensando na sua inédita disputa da Copa Libertadores. É por isso que não vai facilitar a sua liberação antecipada aos São Paulinos. Bom, antes de Ramon, São Paulo já havia contratado o volante Danielzinho do Mirassol. E a negociação também da contratação do atacante Alisson. Outro destaque dos interioranos em sua história campanha no último Brasileirão. Talvez isso mexeu um pouco com o pessoal do Mirassol, né? O São Paulo já levou o Danielzinho que recusou a renovação de contrato, certo? Bom lembrar também, Danielzinho que recusou a renovação de contrato. E a outra questão agora foi o São Paulo ter oferecido aí o Luan, o Rafael Tolói, até mesmo cerca de 1 milhão para liberar rapidamente ali o Lucas Ramon, porque o São Paulo quer o Lucas Ramon já iniciando a temporada de 2026 ali, junto com os futuros companheiros, mas o Mirassol não o liberou, tá? Não o liberou. Vamos falar aqui do Oscar. O Oscar, ele tá querendo não, ele vai se aposentar, não tem mais como o Oscar jogar bola, tá? A verdade é essa que surge, né? E aí, segundo informações, o Oscar abriu mão de 26 e 27, que está ali em cláusula de contrato, né? Rescindindo, e aí não abriu mão de 26 e 27. Apenas quer receber o que o São Paulo deve, 7 milhões, que impede a rescisão do Oscar nesse momento no São Paulo, e o Oscar se aposente, o São Paulo tem que pagar os 7 milhões. É direito, afinal existe contrato, né? Então é isso que está emperrando a aposentadoria do Oscar. Ele quer receber, tá? Ele quer receber. Então é isso que está impedindo aí o Oscar de chegar a uma decisão final com o São Paulo, de aposentadoria. Mas é o seguinte, essa semana que vem agora, segundo me passaram, eles vão sentar novamente, o staff, o Oscar, vão sentar e conversar. O São Paulo deve pagar de forma parcelada esses 7 milhões que deve o Oscar, atrasados. Vai ser que naquela conta lá do Daniel, né? Daniel Alves. Vamos parcelar aqui, a gente vai te pagando aqui. Deve chegar a esse acordo, né? E deve chegar a esse acordo. Ex-meia do São Paulo desabafa após nova lesão gravíssima. O meia Luizinho, o Luiz Henrique, formado em Cotia,
que jogou em 2025 no Real Maurícia, da Espanha. O Real Múrcia, falei Maurícia, é Real Múrcia, né? Da Espanha. Sofreu nova ruptura ligamentar. Infelizmente, ele desabafou em suas redes sociais. Abre aspas. Hoje volto a reviver um pesadelo, rompendo novamente o ligamento cruzado. Nunca imaginei que enfrentaria isso de novo. Um balde de água fria, onde minhas metas, meus objetivos serão adiados mais uma vez. Não consigo aceitar que isso está acontecendo de novo. Deus sempre tem o melhor para nós, mas ter que lidar com isso é um momento tão importante da minha vida, não vai ser fácil. E eu não consigo entender. Já fiquei sem fazer o que mais amo por meses e ficar assim me corta o coração. Eu só quero ser feliz fazendo o que eu amo, que toda essa tempestade se acabe e chegue à calmaria. Em breve estarei de volta, dando muita alegria aos que gostam do meu futebol. Que seja feita a vontade de Deus. Desabafa assim do meia Luiz Henrique, Luizinho. Mais uma vez ele rompeu, né, novamente o ligamento cruzado. Ele já tinha acontecido isso com ele no São Paulo, né? Já tinha acontecido isso com ele no São Paulo e agora novamente, tá bom? O São Paulo já tem aliado o modelo de compra do meia Marcos Antônio. O São Paulo acertou com a Lazio a compra definitiva de Marcos Antônio e definiu o cronograma de pagamento em 4 parcelas anuais, começando em setembro de 2026, tá bom? Só para esclarecer aí para vocês. 3 jogadores de São Paulo seguem em tratamento no início de 2026. Vamos lá. Luan, volante. Começamos com Luan, volante, né? Luan já voltou, né, a correr no gramado, certo? E está em transição para o trabalho com bola. Mas ainda segue em regime de treinos individuais. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida no fim do Brasileiro. E o departamento médico trabalha com cautela para não correr os riscos, né, de ter uma nova lesão, certo? Luan. André Silva. Atacante André Silva também já está correndo no gramado, mas segue em trabalho individualizado, sem contato com o grupo principal. Ele se recupera de uma lesão ligamentar sem ruptura total. Lesão do ligamento cruzado posterior associado aí a um estiramento do ligamento cruzado anterior que o tirou de boa parte da reta final do Brasileirão e agora faz uma transição progressiva para voltar a jogar futebol. Rian Francisco. O jovem atacante Rian, que atua como um ponta ou centroavante, também já está correndo no gramado, mas ainda está em fase de transição e segue treinamento separado do grupo. Ele se recupera de uma ruptura do LCA e o clube mantém um cronograma conservador para evitar recaídas. A previsão é que Rian comece a treinar com bola em breve. O clube não dá data X, mês X, mas a previsão é que ele volte a trabalhar com bola num período bem breve ali, o Rian Francisco. Ou seja, Rian Francisco, André Silva e Luan, neste momento, estão fora de combate ali pro Crespo, né? Estão fora de combate ali pro Crespo, certo? A previsão de retorno para esses 3 jogadores é bem breve. São Paulo não deu mês e nem data aí para voltar esses 3 jogadores. É por isso que São Paulo corre atrás aí de contratar um atacante com perfil de segundo atacante ou de centroavante. O São Paulo, naquela pedido do Crespo de 4 jogadores, entre esses 4 jogadores a gente vai ter aí, portanto, esse camisa 9, o ponta de velocidade aí, o segundo atacante, que deve ser comprado aí ou trazido pelo departamento de futebol do São Paulo, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Logo mais às 11 horas, tem um recado para você. Logo mais às 11 horas tem São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um abraço.